Live FM, Live Entrevista. Mais uma vez, bom dia, e como anunciamos aqui, ele está presente. Meu querido amigo jornalista, escritor, né? Ele também é ator de teatro e, além disso, é um grande conhecedor da história de Campos dos Goytacazes, Avelino Ferreira. Prazer ter você aqui no estúdio da Live FM. O prazer é meu, Paulo André, o Léo, que agora estou conhecendo, que eu conheço o pai, sou amigo do pai, o Puglia, não é? E respeito muito, pode mandar um abraço para ele. Obrigado. Paulo André eu conheço desde a Caiana, quando era um garoto, não é? Nós, né, de certa maneira. Isso, né, Avelino? E é um prazer muito grande estar aqui na Live FM. 28 de março, 190 anos, isso é polêmico, e você, há 10 anos atrás, lançou um livro, não é? A gente está transmitindo, depois essa edição nossa vai para o YouTube, vai para o corte do Instagram, você pode até mostrar para a câmera aqui, o livro que há 10 anos atrás era 360 anos. É a primeira pergunta para você. Qual a verdadeira idade da nossa cidade? Olha, nós discutimos desde a década de 70 uma mudança na lei. Eu, Jorge Renato Pereira Pinto, que já faleceu, né? O Silvinha Paz, que está aí, Aristide Sofiati. Isso. Éramos os quatro que discutimos que não havia um paradoxo onde a cidade tinha uma data comemorativa, que era comemorada, que não correspondia à sua idade de, entre aspas, nascimento. Muito mais nova, vamos dizer, de quando ela realmente existia. Nunca chegamos a uma conclusão, porque cada um de nós defende uma data para início. Por exemplo, Silvinha defende a criação da Vila de São Salvador dos Campos, que é 1677. Olha só. O Jorge Renato defendia o primeiro curral quando os brancos receberam as terras em Seis Marias, os capitães, 7 capitães, e criaram o primeiro curral para a criação de gado, que aqui não era para o açúcar, era uma criação de gado, na Baixada, em Campo Limpo, em 1633. Veja bem, o Sofiati me parece que defendia também essa data, e eu, ao contrário, defendia a data em que foi criada a capitania de São Tomé, que é a data que foi criada as capitanias hereditárias, que é a certidão de nascimento. Isso. Então, se você fala em aniversário, você fala em nascimento, você nasceu. Quando você nasceu, Paulo André, nós não éramos absolutamente nada. Aí criaram um papel, um registro, aquilo é a certidão de nascimento até hoje, tá certo? Você não pode contar a sua idade a partir do momento em que você entrou na escola, ou fez uma faculdade, ou começou a trabalhar numa rádio. Você tem que contar a partir do seu nascimento. O nascimento, a certidão de nascimento, foi a assinatura de D. João III em 1534. As capitanias todas. Todas as capitanias hereditárias. Certo? Então, como que você nasceu, por exemplo, só para rápido, nasceu em 1677 se existia uma vila. Então não é nascimento, entende? Já existia uma vila, para existir a vila, você tem que constituir uma câmara, uma cadeia e o pelourinho, porque era a coisa da escravidão violenta e tal. E o pelourinho está aí, né, em frente à Caixa Econômica ainda original. A Câmara, os moradores se reuniram e criaram a Câmara antes da vila, 1652. Isso são documentos, registros. Então, como pode uma Câmara de uma cidade ter 1652, quer dizer, ou seja, 373 anos, agora em 2025, e a cidade ter 190? Entende? Como que eu nasço a 190, mas eu mesmo existo desde 1534?
quando eu tenho a minha certidão de nascimento. Discutiu-se na Câmara durante décadas, eu estou falando da década de 70 até hoje, e há pouco tempo nós discutimos isso na Câmara anterior, e não chegou-se a uma conclusão até hoje. Nós comemoramos o 28 de março, que deve ser comemorado, quando um ato de 3 linhas no Diário Oficial do governador do estado da época, não é? Criou Campos como cidade, ou seja, transformou de vila em cidade, é um ato burocrático. E junto com Angra e com Niterói. Só que Niterói comemora mais de 400 anos. Ela comemora desde quando existe, porque ela é depois da gente. Se você pegar São Paulo, também comemora. Desde a vila. Foi aniversário de Porto Alegre e é considerada o início. Não depois que... Isso. É porque comemorar 190 anos diminui a importância histórica que a cidade tem. E cria, Léo, veja bem, como que você fala que uma Câmara, citando a Câmara, mas pode citar a festa de São Salvador, que é a mais antiga do Brasil, que também tem 373 anos, está fazendo. Como que você comemora uma festa religiosa da cidade, do padroeiro da cidade, há 373 anos, e a cidade você diz que nasceu em 190? Isso é uma incoerência. Cria-se um paradoxo. Quer dizer, é isso ou aquilo. Você não pode ter duas verdades da mesma coisa, entendeu? Ou uma é verdade e a outra não é. Só que o dia 28 passou a ser comemorado como aniversário, e muitos jornalistas, como nós, Paulo André, já chegaram a escrever em jornais e até falar em emissoras de rádio como essa, como emancipação. Nunca foi emancipada, ela foi criada. São João da Barra era Campos, muita gente não sabe, era a capitania. Depois ela foi criada também, ela não foi emancipada de Campos como os demais municípios. Muita gente não sabe, Léo e Paulo. Isso é importantíssimo, porque você tem que conhecer no mínimo da sua cidade. Mas nós não tivemos essas aulas na escola, nem nas universidades, até hoje. Eu reclamo muito isso, porque nós íamos daqui da costa a Minas Gerais. Porciúncula era Campos, não é? Bom Jesus era Campos. Quando eu dou palestras nessa região, e eu andei muito por lá, né, e tal, fui processado até, né, cheguei e tal, por causa de falar mal do juiz, não pode, e tal, aquela coisa, e tal, naquela região. Dei muita palestra, inclusive em Minas Gerais, na divisa ali com Miracema, né, você tem Palma, que é Minas. Me chamaram para dar palestra na Câmara. Por quê? Porque Campos dividia com eles. Então tudo, depois aí, já no final do século XIX, emancipa São Fidélis, que ficou com aquela área toda à esquerda do Paraíba até Miracema. Não tinha Miracema, era Pádua. E do lado direito, depois ainda de São Fidélis, já no finalzinho do século XIX, emancipa Itapiruna, que era, sabe o quê? Guarus. Guarus ia até Porciúncula. Então, Natividade, Varriçai, Bom Jesus, Itapiruna e tal, Cardoso, tudo isso era Guarus. Inclusive São Francisco de Itabapoana, que eles não querem reconhecer. Eles querem, porque nasceu ali. Não nasceu. A capitania era a capitania de São Tomé, depois Paraíba do Sul e Campos dos Goitacazes, depois Campos. Eu não nasci em Campos dos Goitacazes. Nós nascemos em Campos. Isso aí. Depois, uma lei, eu acho que de Aloísio de Castro, na década de 80, voltou a ser Campos dos Goitacazes. Então, quer dizer, o mínimo que se deve ter é coerência, como o Léo citou agora, no sentido da surpresa. Olha, quando é que a cidade comemora hoje 190 anos e comemora como aniversário, se ela tem centenas de anos, não é isso? Isso, eu acho que se colocar isso num debate sério em outro local fora daqui da nossa cidade, as pessoas vão estranhar e falar assim, mas como? Para a primeira pergunta, para aí, se você tem uma festa religiosa que tem 300 e tantos anos, como que a cidade tem 190? E quando você fala nessa abrangência toda da capitania de São Tomé, nós tínhamos os Goitacazes.
os índios, os locais, que dominavam toda essa região. Eles iam muito além de Campos, não é isso, professor? Nós íamos, olha só, a capitania, que tinha a capitania do Espírito Santo e a capitania de São Tomé. Aí, só um detalhe, Léo. Muita gente defende, certo, que não era Campos, certo? E aí, olha só, o argumento não tem uma contra-argumentação válida. Porque o Brasil só foi Brasil em 1822. Era Terra Brasílis, antes, na colônia, e antes, muito antes, no início, era Ilha de Vera Cruz, e depois Terra de Santa Cruz, depois Terra Brasílica, e os caras que nasceram aqui não eram brasileiros, eram brasílicos. Por causa do pau-brasil, é o único país do mundo que tem a sua base na madeira, no pau-brasil, é o único, não é? A sua gênese, né? na madeira, porque ele não tinha como dar um nome, já que não era Índia, né? Terra Brasília até o nome de um álbum do Tom Jobim. Tom Jobim, Terra Brasília. Porque era, porque também tem outra que não nos explicaram, não nos explicam na escola. O Maranhão era outro estado. O Maranhão, aquela região toda do Grão-Pará, era do Grão-Pará. Não tinha, não era Brasil ainda. Só foi Brasil a partir do ato de Dom Pedro I, criando, vamos dizer, o Império, né, brasileiro. Adelino, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar que você citou o Maranhão. Você falou, a gente está questionando essa questão da real idade de Campos, né, e você remonta à origem da capitania de São Tomé, lá no século XVI. Né, e fala até da extensão territorial que Campos, essa capitania, ia até e ia do Rio Itapemirim até o Rio São João. É o seguinte, se você olha hoje a divisão dos estados do Brasil, muitos estados do Nordeste, as divisas são muito parecidas com as divisões das capitanias hereditárias. Aí eu te pergunto, Campos poderia ter virado a capital de um estado? Essa capitania de São Tomé poderia ter virado o estado de Campos como capital? Sim, por quê? Olha, o Porto, isso é tão, algo famigerado, é algo, bom, mas não é a discussão aqui. Mas o porto que mais absorveu, chegou escravos, foi o porto do Rio de Janeiro. Sim. Rio de Janeiro, que era Guanabara, nunca foi estado do Rio de Janeiro, a não ser em 75, quando uniu os estados. Então, o estado do Rio de Janeiro, ele é anterior a Guanabara, certo? E a capital, que passou a ser Niterói, houve uma discussão intensa na época, porque Campos era a cidade mais importante, inclusive até o século XIX, até o início do século XX. Campos era a cidade mais importante. Tanto você citou agora há pouco em off, né? Mas é bom a gente registrar aqui, foi a primeira cidade da América Latina a ter luz elétrica, em 1883, né? Era uma cidade progressista, isso do ponto de vista branco, europeu, escravista. Sim. Veja bem, a gente não está fazendo grandes elogios. Hoje, né? Porque eles exterminaram os povos nativos e tal, assim como em outros estados e o Brasil todo. Não é? Mataram cerca de 6 milhões, os estudos mostram isso, 6 milhões de pessoas, né? E segundo alguns chefes de Estado aí, deveria ter eliminado todos os índios, né? E tal, não conseguiram. Que acharam que os Estados Unidos também eliminou, não eliminou. Você tem o Sioux, você tem outras tribos e tal, que conseguem sobreviver já com a cultura branca. E a nossa também, óbvio. Hoje você tem mais de 1 milhão de indígenas com ensino indígena, junto com o português, das suas línguas, que são 305 línguas, e tem uma quantidade enorme de universitários, doutores e gente agora, né, com o Krenak, na Academia Brasileira de Letras, e o Copenhague e outros mais reconhecidos internacionalmente como lideranças de suas nações.
Veja bem, porque tribos indígenas, Tupi e Guarani. Não, eram nações diversas. Mas como você citou, esqueci até a forma como você falou. Campos poderia ser um estado, né? Que poderia ser um estado. Não, isso foi discutido até o século XX, que Campos deveria ser a capital. Sim. Aí chegaram a dizer que deveria ser Petrópolis. Foi a cidade real, aquela coisa e tal. E aí, no final, decidiu-se, erroneamente, na minha opinião, por Niterói, porque Niterói é engolido pela Guanabara. É uma cidade importante e tal. Mas, por exemplo, até a década de 70, a primeira estrada da Campos-Rio, veja bem, daqui para o Rio, ali e tal, se demorava dias e dias e dias, um mês, para chegar de mulas, etc., o correio, que seja atravessando morro, porque é tudo morro, né? A primeira estrada é de 1943, que era Amaral Peixoto, que passava por Macaé, Araruama, Niterói, para chegar ao Rio. Não tinha ponte, a gente dava a volta por Magé. Ou atravessava a barca. Não tinha tanto carro assim, muitas levavam carros, etc. e tal, mas os maiores, etc., você atravessava, dava uma volta enorme por Magé. Então, a primeira estrada em 43. Depois, hoje a pessoa conhece a BR-101, que rasgou aquelas montanhas, não é? Aqueles morros, e fez a BR-101, facilitando muito, né, a ida ao Rio de Janeiro e, claro, a ponte Rio-Niterói, uma grande obra. Mas, se você pegar as épocas, hoje não dá para se discutir isso, mas Campos era uma cidade muito mais importante e estava sendo capital, estaria numa equidistância boa entre capital da Guanabara, Rio de Janeiro, Campos, que é a capital do estado do Rio de Janeiro, e Vitória, a capital do Espírito Santo. Então, olha as distâncias razoáveis. São 3 capitais, né, em 300 quilômetros de distância cada uma da outra. Agora não, ficou uma capital encostada à capital geral, que era a capital da República, né? Aí perdeu a importância, porque todo mundo vai para o Rio. Ninguém fala... Niterói faz parte do Grande Rio, né? Isso, o Grande Rio, com São Gonçalo sendo maior que ela hoje, né? A gente vai fazer um intervalo rápido aqui. Claro. E para os nossos ouvintes, estão gostando da entrevista do Avelino? Quer fazer alguma pergunta? O WhatsApp nosso é o 22 997971007. Uma aula de história aqui pra gente, hein? Voltamos a apresentar Live Notícias, Rádio Live FM, Live Entrevista. Bom dia, são 8h22. Estamos aqui conversando com Avelino Ferreira, jornalista, professor e escritor, falando sobre o aniversário de 190 anos da elevação da Vila de São Salvador à categoria de cidade. Ele explicou aqui a controvérsia em torno da real idade de Campos, e a entrevista dando muita audiência. Temos comentários aqui, ó. A gente tem aqui o Wendel Mota, fala: interessante essa aula sobre nossa cidade. Não é entrevista, é uma aula. Pede para ele comentar sobre Campos, era a primeira cidade a ter energia elétrica na América do Sul. Ele já até falou sobre isso. E quem está momento, aliás, aproveite, mande a mensagem, vou repetir o número: 22997971007. O Wesley Rabelo, ele fala o seguinte: bom dia, pede para ele contar a história da bandeira de Campos também, porque ninguém fala e a história é boa. Inclusive, a gente está com uma bandeira de Campos aqui, você pode assistir a entrevista no YouTube daqui a pouco, tá? E, professor, e conta essa história dessa linda bandeira que a gente tem aqui no nosso estúdio. Olha, a bandeira, quem tem cabedal, que tem condições, que tem um estudo profundo, e fez até alteração há pouco tempo atrás, no formato, da faixa, né, que está aqui, Ipsematrone, né, ela ficava por baixo do branco do símbolo principal, quando, na verdade, ela tinha que ficar por cima. Isso foi uma coisa de Fioravante, Roberto Fioravante. Ele é um estudioso. Filatelia, como é que chama? Isso. Filatelia. Eu não sou. Nós tivemos essa discussão e eu tenho tudo isso anotado, já falei sobre isso e tal,
mas agora minha memória está indo para o espaço. A velhice está me tirando isso. Agora, a importância é que, porque há uma curiosidade sobre esse bonezinho. O barrete, né? Isso. Então, há uma curiosidade, e o Fioravante explica isso muito bem. Eu não tenho capacidade para isso, porque minha memória foi porque eu já estudei. E muita gente que queria a mudança do nome, né, do que está escrito aqui em latim, por quê? Porque esquecem-se, talvez, da época. Sim. Porque aqui está dizendo, né, Campos dos Goitacazes, que não é mais, o campus que a gente tem é dos brancos invasores, né, não é dos índios mais, dos dizimados, não sabe nem como eles eram, né, e tal. Até as mulheres, né, pugnam pelo direito. Ou seja, seria hoje, né, considerada, como é que é, misoginia, etc. Porque ele diz, em Campos, até as mulheres pugnam por seus direitos, lutam por seus direitos. Como se ela fosse menos que o homem. Mas, na verdade, é um avanço, né? Porque remete a Benta Pereira, né? Sim, claro. Há um reconhecimento da importância das mulheres a partir de Benta Pereira e sua filha Mariana Barreto, que lutaram contra o donatário. Porque o donatário, que era parente, né, sobrinho neto, de Salvador Corrêa de Sá e Benevides, que tomou conta, era um general, foi governador do Rio de Janeiro mais de uma vez, né? Depois saiu daqui para combater os holandeses na Ilha da Madeira, né, a favor dos portugueses, obviamente, e quando ele volta, ele era um dos caras mais ricos do Império, da colônia, ele então ganha essa capitania, né? E aí passa dos 7 capitães para Salvador Corrêa de Sá e Benevides. Não é? Até disseram que a Praça São Salvador, ou a Igreja de São Salvador, ou o nome São Salvador, é em homenagem a Salvador. Nada a ver. Salvador é o mesmo Salvador da Bahia ou do país chamado El Salvador, porque era uma data religiosa cristã muito forte do século XIV e tal, e não é São, é uma diminutivo nosso, porque não existe São Salvador. É o Santíssimo. Trata-se de Jesus Cristo. E aí a Bahia pode, que aí tirou até o Santíssimo, ficou só Salvador. El Salvador, né? Que ficou o Salvador, não tirou o Santíssimo. Campos manteve o Santíssimo, tanto é que originalmente é o Santíssimo, né? SS que eles chamam, né? O Santíssimo, Salvador. E não em relação a Salvador Corrêa de Sá e Benevides, que era o dono da vila, que montou a vila de São Salvador. Então, a luta de Benta Pereira e Mariana Barreto, Benta Pereira foi enterrada, né, no solar do colégio, não é? E ela, depois de ter degradado para a África, porque ela foi presa quando invadiu a Câmara Municipal, que a Câmara era a favor do donatário, a família de Benta Pereira invade a Câmara, né, armada, os filhos dela são feridos, né? Era uma família importante, óbvio. Ela tinha, sei lá, várias fazendas, etc. Muito rica, porque quem mandava eram os fazendeiros, né? Até hoje, de certa maneira, né? Hoje também tem os empresários e tal, mas quem manda são os donos da terra ainda. E Mariana, quer dizer, mas de todo jeito eram 2 mulheres que pegaram em armas. Benta tinha uma casa onde é o Banco do Brasil hoje, ali pertinho, né? Que a Câmara ficava ali, onde é a Beira Rio ali e tal, que tem aquele chafariz, né? Certo. Aquele chafariz belga, recebido pelo primeiro prefeito de Campos nomeado, que é avô de Admar do Peixoto, né? Admarzinho. Admarzinho lá do Ibé. Isso. Então, ele ganhou para ele mesmo e tal, mas ele doou para a cidade lá e tal, mas tudo bem. Então, Benta Pereira morava ali, a Câmara era ali, as pessoas, ela era uma líder, né, muito forte, tanto é que está na história nossa, desde o início dessa época, e foi uma luta de 100 anos, que no final, vencida. Começa em 1652 e termina em 1752,
Começa com a criação da Câmara, que o donatário não queria, certo? E termina exatamente 100 anos depois, 1752, não é? Com a vitória dos campistas, porque o rei falou, para aí, esse cara está fazendo besteira aí, os donatários, retorna a terra à coroa, tá certo? Porque as capitanias, embora tivessem os capitães, donos das capitanias, na verdade pertencia ao rei. Então o rei retoma e aí o donatário cobra as benfeitorias. Então os campistas contribuíram com 18 contos de réis, que era uma fortuna, juntaram os fazendeiros e pagaram, ou seja, compraram as suas próprias terras, entre aspas, né? E tal. Isso foi notícia, né? Você tem na Torre do Tombo, na documentação de Portugal, você pega no Alberto Lamego, que foi lá pegar esses dados e pegou tudo realmente, mas são 7 volumes de 700 páginas cada um, ninguém lê aquilo, tinha que fazer um resumo geral, né? Porque é uma obra extraordinária, mas ninguém, como você estava falando no início, né? Hoje você pegar para ler a história de um município, você lê 5.000 e poucas páginas, né? E tal. Mas, de qualquer maneira, mostra a força dos campistas, fazendeiros, lembrando sempre, e da mulher. Aí o que acontece? Ela é presa, Mariana Barreto, não é? Benta Pereira não foi, o filho dela foi ferido e tal, ela foge para a fazenda e etc. Benta Pereira é presa, acorrentada junto com os vereadores, levados para a Bahia, porque o tribunal era na Bahia, e aí, claro, rico sempre tem o cara que defende, vai lá, etc., politicamente e tal. Ela acabou não sendo degradada para a África, porque era o castigo de ser degradado para a África. Ela não foi e foi, depois morreu, e claro, foi enterrada no cemitério de Goitacazes, eu não sei agora o nome, São Sebastião agora, cemitério de São Sebastião, certo? Só que a mãe, a Benta Pereira, foi enterrada onde é o solar do colégio dos jesuítas. Então a bandeira, ela traz essa luta, a bandeira foi feita muito depois, o escudo, né? Tem um nome na filatelia que eu esqueço disso aqui, eu esqueci. Mas de qualquer maneira foi criado muito depois. Toda essa história ela foi criada no século XIX, essas ocorrências são do século XVII, XVIII, né? Porque era o ufanismo, era a coisa do Brasil grande, desde essa época, né, do século XIX, Brasil Império, era o único das Américas, porque todos elas viraram repúblicas, né, era o único império português, né, aqui, e já brasileiro, não é? Com um rei que era menor de idade, né, porque o outro foi embora para Portugal para assumir lá, o primeiro, e tal. Então é uma história muito interessante e Campos, dentro dela, participa disso tudo. Toda a história do Brasil, Campos participa. Getúlio Vargas esteve aqui várias vezes, nós não tínhamos aeroporto, o avião descia no Rio Paraíba, porque o Rio Paraíba já foi muita água, já foi gigantesco, né? E o avião descia ali até a construção do aeroporto. Na Segunda Guerra construíram o aeroporto lá perto de Barcelos, porque ficava perto do mar, ficava mais fácil para eles pegarem o Atlântico e também não serem atacados. E depois foi construído aqui, que é o Bartolomeu Lisandro. Eu até tenho toda essa história que até hoje não consegui publicar, que é a história do transporte em Campos. Quando chegou o primeiro cavalo, que o Brasil não tinha cavalo. A América do Norte tinha cavalo. A América Latina não tinha cavalo. Não tinha boi. Isso tudo foi trazido de fora, né? Como não tinha cana, né? Também trazido da Índia. Quando você fala do boi, né? E a gente já falou isso no início da entrevista, Campos, muita gente pensa assim, nós tivemos a cana-de-açúcar e agora o ouro branco e o ouro negro, mas tudo começou com um gado, bem colocado por você. Eu fiquei sabendo disso em uma outra entrevista que fiz contigo, né? E aí nós temos o gado, aí vem a lavoura, né? A cana-de-açúcar, o petróleo. Qual o futuro de Campos? Olha, o grande problema nosso é nacional. Isso tem que ser colocado porque esses dias eu vi uma crítica dizendo Campos não tem indústria, nós crescemos ouvindo isso, né? Sim. Campos não tem indústria, etc, etc. Eu posso dizer, não vou aqui citar nomes, mas posso dizer o seguinte, vários governantes, agindo que a gente possa concordar com eles ou não, fizeram o possível mais do que isso
Estou falando sério, o impossível é impossível, mas fizeram quase, tentaram, isentando de impostos, cedendo terras, no final criando Fundecam, cedendo dinheiro, não pouco, muito, e até foi roubado muito dinheiro e etc. e tal, para a montagem de indústrias em Campos. A luta da primeira mulher governadora do estado do Rio de Janeiro, eleita, foi para uma refinaria em Campos, para criar um suporte industrial para a cidade, que nunca teve, só teve a do açúcar, que é As usinas. exploradora demais, etc. e tal, criadora de escravos novos, né? A indústria não. A indústria fez São Paulo desenvolver, porque São Paulo era menor que Campos no século XIX, entendeu? Então, fez São Paulo desenvolver, misturando a indústria com a agricultura, né? Nós ficamos só com a agricultura, assim mesmo com as plantations, com a cana-de-açúcar e tal, e sem indústria. E todo esforço para colocar a indústria, ninguém queria. Sabe por quê? Porque esse pedaço que você tem, estado do Rio de Janeiro, né? que é tudo, entre aspas, para o empresariado, é nada. Saindo de Niterói para cá, até Vitória, é nada. É terra, é chão, entende? Não tem cidades, não tem nada. Lugar, como se não existisse. Não tem, ainda mais comercialmente, industrialmente, nada. E Vitória, eu morei em Vitória na década de 70, não tinha rodoviária, era um ponto de ônibus da Itapemirim, que você descia na capital de um estado, mas na rodoviária, não é rodoviária, é um ponto de ônibus da Itapemirim, veja bem, com um porto importante, né? Tubarão. Tubarão, de levar minério para fora, etc. Hoje não tem tanta importância assim. E é o único estado brasileiro que leva até hoje, olha só, a Constituição de 88 não mudou isso, incentivo fiscal pago por todos os estados para favorecer o Espírito Santo. É o único estado, desde 1969, que tem incentivos. Então o cara bota indústria lá porque não paga IPI. É a metade no Espírito Santo as coisas são barato, porque todo produto industrializado é a metade do preço. Entende? Aí você pode cobrar metade de PVA, você pode cobrar metade de uma opção de coisa, tanto é que todo mundo largou as praias nossas aqui para ir para Guarapari, porque o apartamento é mais barato e tal. Então, tudo que foi feito para montar a indústria, os empresários, os industriais, falaram, nós queremos o eixo Rio-São Paulo. Então você vê que é tudo ali, eles estão até ligando, já era até para ter trem bala, né? Isso, porque a China ofereceu, não sei se o Brasil vai aceitar, porque ela faz isso com uma rapidez impressionante. E não precisa ficar preso à FMI, etc. Você fazer, porque é muito. Ela faz, você vê a quantidade que ela faz rapidamente, não é? Ainda mais um pedacinho de terra como Rio e São Paulo, para facilitar a circulação. Mas as indústrias elas vão montando ali naquela região, porque São Paulo é um grande mercado consumidor, industrial também, e Rio de Janeiro é um grande mercado consumidor. O que eles vão querer no interior aqui? Você tem o quê? Você passa por fora de Macaé, você só passa por dentro de Casimiro de Abreu, que é uma cidadezinha pequena, você passa em Itaboraí, ou seja, não tem cidades, não tem consumidores. Até mesmo porque Macaé ela absorveu toda a questão offshore. Isso, e fica, Paulo André, na beirada da praia, ou seja, fica fora da BR também. Então, o grande movimento, que eu sempre digo, é a BR-116, que vai para a Bahia, que passa por Minas para Salvador. É a Rio Bahia Antiga. Isso, não é a BR-101 nessa área aqui. BR-101 é uma das estradas mais importantes do país, claro. Vai do norte a sul e tal, mas do nordeste ao sul. Mas o movimento de caminhoneiros, que é o movimento de mercadorias e tal, é a antiga Rio Bahia. Por quê? Porque Salvador é importante, você tem algumas cidades mineiras ali importantes, e você tem São Paulo. Não é? E aí de São Paulo para lá, óbvio, as cidades são próximas, e Paraná e tal. Então aqui não vai ter indústria. Então o desenvolvimento não adianta você falar culpado, pegaram os royalties, fizeram besteira e tal. Não fizeram, porque os empresários não aceitam. Tanto é que muitos pegaram o dinheiro e sumiram com o dinheiro. Perfeito. Roubaram o dinheiro nosso, entende? Tá aí, tem processo na justiça e tal. Aí o que eles fizeram?
Aí eu não quero aqui criticar, porque o programa não é para isso. Eles voltaram à questão da cana-de-açúcar. Aí pegaram dinheiro emprestado e montaram usina de novo. Nós estamos desculpe, para mim, retrocedendo. Não que eu seja, não tem nada contra o açúcar, pelo contrário. Mas não que ela seja a principal atividade. Não há uma diversificação. Não é o futuro, é o passado. Isso, que preserve uma quantidade, que tenha uma usina de açúcar, mas jogar toda a parte econômica em termos de industrial, né, na cana-de-açúcar, eu acho que é um retrocesso. Mas, independente disso, Campos é uma cidade comercial mais importante de toda a região do antigo estado do Rio de Janeiro, a região interiorana, não é? É uma região que tem mais de 30 municípios, não é? Lembrando que Quissamã era Campos, né? Também. Passou para São Felipe. Cardoso Moreira era Campos, Italva era Campos. Isso já acompanhamos, né? Essas emancipações. Já está na nossa época. Mas você vê, a Conceição era Campos, Conceição, Carapebus e tal, porque a divisão era com Rio Itapemirim e Macaé. Campos ia... Olha, Avelina, a gente agradece, porque olha, estamos aqui mais um... Bom dia, Marcelo Sá. Por que não se cria nas escolas públicas e privadas um roteiro histórico dos seus lares e casas onde viviam barões e baronesas? Onde ontem meu sobrinho de 3 anos me perguntou onde o imperador dormiu em Campos. Isso. São histórias, né? Tem outro comentário emocionante aqui que mostra a importância das entrevistas que a gente está fazendo. Fala assim: bom dia, me chamo Rodrigo e sou amante da história da nossa cidade. Hoje, com 48 anos de idade, nunca tive uma aula de tamanha riqueza como esta. Se possível, esse brilhante historiador poderia passar suas redes sociais para não deixar essa riqueza se perder. Gostaria de saber muito mais. Minha esposa mesma, professora, ela mesma questiona essas diferenças. Em poucos minutos, aprendi mais do que a minha vida inteira de 48 anos de idade. Impressionante. Olha, eu vou mostrar, qual o nome dele? É o Rodrigo. Rodrigo, um abraço para você, para sua esposa. Estou à disposição. Devo apresentar meus livros, entre os quais esse, Câmara de Campos, 360 anos, quer dizer, eu escrevi quando ela fez 360 anos, mas a história não muda, não é? Sim. Que é o único, a única história da Câmara de Campos está aqui. Ninguém escreveu até hoje sobre isso, é o único que tem e deve estar, né, num stand lá da Bienal do Livro, que tomara que saia, né? Tomara que aconteça, já atrasado. E assim como outros livros que são únicos, eu sempre me preocupo com isso, de escrever aquilo que não foi escrito. Eu tenho vários livros e o meu interesse é da história de Campos, né? Só para terminar aqui, desculpe, Paulo André e Del, porque quando se comemora há 190 anos agora, né, da cidade, que é 1835, para que os nossos colegas jornalistas não chamem de aniversário. Emancipação. Emancipação, pior ainda. Né? Mas aniversário é nascimento. Não pode uma cidade ter nascido depois de existir. Nasceu depois, nasceu 2 vezes. E uma coisa que eu acho importante é que a Praça de São Salvador, eu até tenho um livro, São Salvador, também tem a idade da Câmara, né, que foi criada ao mesmo tempo, 1652, não é? A matriz, de como foi a construção da matriz, como é que era a importância que eles davam a essa questão religiosa. A praça era, na verdade, da igreja, né, era a frente da igreja e tal, ela pertence ao poder público, mas era ali comandada pela igreja, e tem uma história de mudanças, etc., maravilhosa. E eu acho que isso deveria, como o Rodrigo falou, né, o ouvinte, o espectador, que isso fosse dado nas escolas. Porque como que você cresce numa cidade sem conhecê-la e você não é obrigado a saber? Porque tudo que nós falamos, alguém falou antes, porque nós saberíamos como. Sim. Então a importância da educação é justamente isso, é a passagem do passado para nós que vamos dar prosseguimento, com algumas alterações, etc. Porque nós não aprendemos por nós mesmos. Tudo que eu sei,
eu devo aos filósofos, eu devo aos pensadores, aos historiadores, não é isso? E tal. E como que eu conheço e dou opinião sobre várias coisas sem conhecer a minha própria cidade? E a culpa é minha? Não, porque eu não aprendi isso, ou seja, não foi nos dado na escola, como você falou, alguém ou você, né, repetindo alguém, de que as escolas deveriam falar sobre a história de Campos desde novinho, desde criança. Porque alguém falou, um filho de 13 anos, né? Queria saber onde que o imperador dormiu na cidade. Dormiu, pois é, o imperador esteve aqui várias vezes pela importância da cidade. A maior obra do império foi a cidade de Campos, com o canal Campos Macaé, que funcionou pouco tempo, mas é o segundo maior canal do mundo. Pede por de Suez? Só pede por de Suez. E, claro, hoje não tem mais importância, mas é uma questão histórica. A gente fala das pirâmides, o que serve a pirâmide a não ser para turismo, né? Mas ela tem uma importância histórica. Léo, você talvez não tenha ido, eu fui à Lagoa Feia. A Lagoa Feia é maior do que o Mar Morto bíblico. Olha só, não sabia. Eu também não sabia. Eu aprendi. O Mar Morto, a Lagoa Feia é maior que o Mar Morto. E todo mundo fala do Mar Morto, Mar Vermelho, Mar isso, Mar aquilo. Nós temos um mar de água doce, que é a maior do Brasil, porque a Lagoa dos Patos, que é a maior lagoa do Brasil, a água é salobra, a água não é potável, doce, água doce. A maior lagoa de água doce é a Lagoa Feia. E nós não dizemos isso na escola. Nós falamos em Sana e não falamos do Imbé, que é uma coisa maravilhosa. Maravilha ouvir. Então, amo a minha cidade, gostei muito de ter estado com vocês aqui e ter podido falar um pouquinho nesse dia onde se comemora, você citou muito bem, né? A elevação à condição de cidade, que é apenas uma questão burocrática, porque ela já existia. Avelino, começamos como professor, escritor, ator de teatro, jornalista, Avelino Ferreira, e temos aqui amigos, vim no supermercado, estou no estacionamento, parado há 15 minutos, ouvindo, parabéns. Muito obrigado. Dentro do supermercado. Muito obrigado, Avelino. Eu que agradeço a vocês. A aula que você me Tudo de bom para vocês, para a Rádio Live CF 107, 100.7 FM. E espero atender qualquer pedido que você me faça posteriormente. Que quer comprar, siga Avelino Ferreira lá no Facebook e no Instagram, não é isso? Eu tenho escrito pouco ultimamente, porque eu levo tanto processo. E no final eu sei como é que é isso. Eu tive um infarto, só para terminar, eu tive um infarto em dezembro de 2023. Isso. E pensando que eu iria morrer na cirurgia, no dia anterior à cirurgia, botei 3 pontes de safena, não, como é que chama? 3 stents, né? Tá, hoje é stents. Então, na véspera, passei tudo para o meu filho, faço um empréstimo que hoje você faz pelo celular, de mais de 60 mil reais para pagar o judiciário, que eu tenho 30 e tantos processos, no Jus Brasil eu só tenho 26, né? Só contra mim, mas alguns estavam devendo, que eles ficariam devendo, caso eu falecesse, passa para os filhos, o judiciário não perde. Então, é uma ferrada boa assim e tal, mas eu me orgulho muito, né, de ter trabalhado como jornalista durante mais de 45 anos, de ser professor de filosofia, de escrever os livros sobre a cidade que eu amo, e estarei na Bienal do Livro, quando acontecer, estarei lá com alguns livros que são únicos e eu acho importante que as pessoas debatam sobre isso e amem a sua cidade, conhecendo-a o mais possível. Obrigado, Avelino Ferreira. Rádio Live, onde você estiver.